Foi dia em que o menino levou um sapo pra escola e causou uma bagunça. Já no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, estava eu chegando na escola e o menino mais atentado da minha turma, o nome dele eu não vou falar porque eu não quero tomar processo de novo. É Matheus. Ele chegou pra mim e falou assim: "Aí, Rômulo, olha, se liga o que eu tenho na minha mochila." No caso, o que tava dentro não era um cachorro. Eu só usei o meu aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi quando ele abriu a mochila. Era um sapo, mas não era qualquer sapinho, não. Sem brincadeira, o bicho devia ser desse tamanho aqui, ó. Aqui tá um, ó, que eu achei parecido na internet. Era quase a mesma coisa. E aí, quando eu vi aquele sapo mutante, eu virei pro Matheus e falei assim: "Mano, qual é o seu problema? Por que é que esse bicho, que claramente está acima do peso, tá aí dentro?" E aí ele simplesmente respondeu que ele tinha achado esse sapo e pegou pra fazer uma brincadeira na escola. Gente, vocês têm ideia de que era um sapo de verdade? O Matheus era muito sem limite. E sem o senso também. Tanto é que foi logo na primeira aula que ele começou a palhaçada. Todos ali da minha sala já estavam sentados nos seus lugares, copiando a matéria do quadro. A professora lá, sentada na cadeira dela, corrigindo alguns testes. E eu quietinho aqui no meu lugar, só observando o Matheus, porque eu já sabia que a qualquer momento ele ia aprontar. Até que ele levantou do lugar dele, tirou o sapo da mochila, que devia estar sufocado já, botou ele assim pra trás, escondendo, e foi indo na direção de uma menina lá da turma. O nome dela era Giovana Furacão. Pensa numa menina braba. Era ela. E o Matheus, em pé, parado em frente à carteira dela, falou assim: "E aí, Gigi? Tranquilo? Eu trouxe um presente aqui pra tu." Aí a Giovana já respondeu ele assim: "Ô Matheus, primeiramente que pra você é Giovana. Segundamente, que você está na minha frente, eu estou copiando a matéria do quadro e você está me atrapalhando. E eu não tô com tempo pra tuas brincadeiras, não." E quando ela tava terminando de falar, o Matheus, que já estava com um sapo na mão, botou ele assim, ó, na frente dela. E a Giovana Furacão, que mais da metade da escola tinha medo, que não abaixava a cabeça pra ninguém, a brabona, sabe o que ela fez quando ela viu o sapo? Deu um grito de susto. Ela ficou apavorada. Foi tipo assim, ó: "Não, tira esse bicho daqui. Tira." Ela fez um escândalo, gente, porque ela tinha um medo extremo, uma fobia de sapo, desde que ela era criancinha. E em algum momento o Matheus deve ter escutado ela falando sobre isso. E como era uma das poucas fraquezas dela, assim que ele teve a oportunidade, ele aproveitou. Ninguém nunca tinha visto ela desesperada daquele jeito. Só que o problema é que aparentemente não era só ela que tinha esse medo todo de sapo. Ainda mais um daquele tamanho. As meninas da turma, quando viram também, começaram a gritar. E a professora, que provavelmente era a única pessoa que podia controlar aquela situação, também ficou apavorada. E a sala, de uma hora pra outra, virou um caos. E pra piorar, o bocó do Matheus deixou o sapo escapulir e cair da mão dele. O bicho começou a pular na sala de aula. A Giovana Furacão, desesperadas, e as outras meninas escandalosas e medrosas começaram a correr de um lado pro outro, todas gritando, igual um coral de papagaios. Os meninos da turma, junto com o Matheus, morrendo de rir. A Lívia, uma amiga minha que era meio doidinha da cabeça, em vez de correr do sapo, tava correndo atrás do sapo, falando assim, ó: "Ai, ele é tão fofinho, olha os pulinhos dele." E aí o sapo tinha ido pulando até o pé de uma menina chamada Raíssa Pimentel. Aí ela olhou pra baixo, viu aquele mini monstro e simplesmente abaixou, pegou ele com a mão e falou assim: "Cara, é só um sapo. Ô professor, eu vou deixar ele lá embaixo no gramado, tá bom?" E realmente, da forma mais natural do mundo, ela deixou ele lá. O resto da galera foi se acalmando. A professora, que depois ficou muito braba, mandou o Matheus lá pra diretoria pra tomar advertência. E quando ele voltou pra sala, a Giovana Furacão foi até ele e falou assim: "Tu gosta de brincar com os outros, né? Me fez de palhaça hoje, mas vai ter volta, tá? Anota o que eu tô te falando." E o Matheus, olhando na cara dela, ainda morrendo de rir por causa da situação toda que tinha acontecido, respondeu assim: "Vai dar em nada, Giovana. Tu tem medo do sapinho cururu, cara, me respeita. O sapo não lava o pé." Mas mal sabia o Matheus que ele tinha brincado com a pessoa errada. Foi dia em que a brincadeira de terror do Charlie Charlie foi longe demais lá na escola. Há uns anos atrás, surgiu uma espécie de brincadeira, desafio, na internet. Era chamado de Charlie Charlie. Quem queria participar ficava em volta dessa folha, escrito sim e não, com as canetas uma em cima da outra, e fazia uma pergunta assim: "Charlie Charlie, você está aí?" E se respondesse que sim, o pessoal continuava fazendo mais perguntas e a caneta ia virando e respondendo. Pelo menos, essa era a ideia. Essa brincadeira se popularizou muito rápido, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, na escola em que eu estudava. E nessa época, se eu não me engano, eu tava no 6º ano. E aí, geralmente, na hora do intervalo, o pessoal se juntava em grupinhos e ficava lá brincando de Charlie Charlie. Eu não sei se era o vento da sala ou alguém que assoprava ali sem ninguém ver, mas quando o pessoal perguntava as coisas pro Charlie Charlie,
Realmente a caneta ficava virando de um lado pro outro. E aí, a gente vendo que tava dando certo, todo mundo ficava: olha, meu Deus, mexeu mesmo, o espírito do Charlie Charlie tá aqui. Juro, gente, contando assim, parece até que era uma palhaçada. E até que era mesmo. Até o dia em que alguns alunos do 9º ano decidiram que eles iam jogar sério. Foi aí que na hora do recreio, na última sala do corredor lá da escola, se juntou um pessoal só pra todo mundo fazer o desafio junto. Deviam ser mais ou menos uns 15 alunos. A maioria do 9º ano. Tinham poucos ali que eram do 8º. E eu, que era do 6º ano, fui de penetra. Me misturei ali no meio da galera, fiquei quietinho pra ver o que ia acontecer. Porque desde cedo eu sempre fui muito curioso. E fofoqueiro também. E enxerido. Aí chegando lá, o pessoal começou a fechar todas as janelas, fecharam a porta da sala, e aí começaram as perguntas. Todo mundo ali concentrado, olhando pra ver o que ia acontecer e se ia acontecer alguma coisa. E umas 4 pessoas perguntaram: Charlie, Charlie, você está aí? E nada da caneta se mexia. Aí, um menino pegou e falou assim: ai, gente, falei, é mentira, nem se mexe. Era o vento ou o pessoal que assoprava. Isso não existe não, né? De verdade. Mas aí, a Clara, uma das meninas que tava ali na roda jogando, e eu conhecia ela porque ela ia na mesma igreja que eu, falou assim: Charlie, Charlie, você está aqui? E demorou. Mas mexeu. Girou e apontou pro sim. Aí o pessoal foi à loucura. E o jogo continuou. Umas horas a caneta se mexia, outras não. Mas uma das meninas que estava jogando, que devia ser meio doida da cabeça, pediu pra Clara perguntar se o Charlie Charlie podia se manifestar, dar algum sinal de que ele estava ali. E a Clara, mesmo não querendo perguntar isso, pela pressão que todo mundo fez, ela perguntou. A caneta chegou a dar uma tremidinha, parecia que ela ia se mexer, mas no final de tudo, ela não se mexeu. E a partir daí, independente da pergunta que a Clara ou qualquer outra pessoa fizesse, a caneta parou de se mexer mesmo. Mas eu, mesmo de longe, observei a Clara e ela estava um pouco estranha. O olhar, o rosto dela tinha mudado. Eu vi que ela estava olhando lá pro fundo da sala, onde tinha um armário de ferro grandão que os professores utilizavam para guardar os livros. E uma das portas dele não estava fechada direito, ela estava um pouco aberta. E não foi só eu que percebi que a Clara estava olhando fixamente para a porta do armário. E começaram a perguntar para ela se ela estava bem, o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. E ela não falava nada. E para piorar, ela começou a chorar. Eu comecei a sentir uma sensação ruim, pesada, sabe? E de repente, ainda chorando, a Clara fala assim: ai, gente, eu não queria ter brincado disso. Eu acho que o Charlie tá aqui. Pra que ela foi falar isso? Todo mundo, levantou rápido dos seus lugares, começou a correr em direção à porta. Todo mundo foi ficando desesperado, todo mundo cagado de medo. Algumas meninas começaram a gritar. Virou uma bagunça. Até que o inspetor chegou, deu um esculacho em todo mundo. E daí pra frente, foi só pra trás. Os pais da Clara tiveram que ir lá na escola buscar ela. E pelo que eu me lembro, ela ficou mais ou menos uma semana e meia sem pisar no colégio. A fofoca do que tinha acontecido naquela sala por causa do jogo Charlie Charlie chegou no ouvido de todo mundo, inclusive no dos pais e responsáveis de alguns alunos. Aí a escola recebeu algumas reclamações, proibiu todos os alunos de ficar nas salas de aulas durante o intervalo e também proibiu que qualquer pessoa jogasse Charlie Charlie dentro da propriedade escolar. E o mais doido disso tudo é que em vários outros colégios também estavam tendo reclamações com esse jogo. Se eu não me engano, em alguns casos, saíram até no jornal. Pra mim, isso tudo foi uma doideira. Tem gente que acredita nesse jogo, tem gente que não acredita, tem gente que nem conhece. Eu só sei que depois daquele dia, eu prefiro ficar na minha mesmo. Deixa o Charlie pra lá, seja lá onde ele estiver. Até porque, se eu fosse você, eu não mexeria com essas coisas, não. Quando a Clara apareceu de novo na escola, ela contou pro pessoal que quando ela pediu pro Charlie se manifestar e dar algum sinal, ela conseguiu ver o rosto dele dentro do armário. E falou que pela cara dele, ela sentia que ele era ruim. Se ela tava só querendo botar medo na gente e aquilo tudo foi só fingimento, eu já não sei. Afinal, eu era muito novo. Mas que é bem estranho até arrepiei. Oi, fofoca do dia que teve barraco lá na escola porque confundiram o aniversariante e quebraram o ovo na pessoa errada. Eu não sei como é que é aí aonde você mora, mas aqui na região algumas pessoas têm um costume bem estranho, inclusive, que é basicamente jogar ovos, farinha, trigo e tudo mais que possa sujar a pessoa que tá fazendo aniversário no dia. É uma espécie de zoeira comemorativa. E na escola, o povo amava fazer isso com os outros. E no final do meu primeiro ano do ensino médio, tinham 3 meninas do segundo ano do ensino médio. Pensa numas garotas irritantes. Elas só falavam gritando, rindo alto, se achavam as mais bonitas da escola. Enfim, essas 3 meninas eu vou chamar de 3 mosqueteiras, porque no momento eu não vou citar nomes. Eu não quero tomar processo de novo, né? Era aniversário de uma delas. Só que na hora do intervalo, quando todas as turmas estavam lá no pátio tomando sol, conversando com os amigos, a mosqueteira número 1, que estava fazendo aniversário, estava lá conversando com os meninos do terceiro ano. E a mosqueteira 2 e a 3 estavam praticamente do outro lado do pátio,
gargalhando e rindo com um menino, que era um garoto qualquer, aqueles menino bobo do ensino médio, grande bobo. Eu e o meu grupo de amigos estávamos lá perto de uma árvore na sombra, conversando e fofocando como sempre. E do nada, esse menino que tava conversando com a mosqueteira 2 e 3, veio vindo assim, ó, pra perto da gente. E devagarzinho, em silêncio, ele chegou por trás de uma amiga minha, com um ovo na mão, e ó, na minha amiga. Só que ela era a Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola. Aí quando ela sentiu, botou a mão, pegou e viu que tinha uma casca de ovo, a gema aqui, ó, escorrendo na testa dela. Na mesma hora, ela já virou pra trás e falou assim: "Qual foi, moleque? Qual é o teu problema?" Aí ele respondeu assim: "E ué, me falaram que era teu aniversário e que eu podia ser o primeiro a dar ovada." Aí ela olhou na cara do menino, trouxe ele pra perto dela e falou assim: "Me fala agora, quem foi que te falou isso?" Ele contou e apontou que tinham sido a mosqueteira 2 e 3. E pra falar a verdade, não foi surpresa nenhuma saber que tinham sido elas, porque desde sempre elas nunca gostaram da Giovana Furacão. E sempre tiveram aquela implicância boba de adolescente. E sem pensar duas vezes, a Giovana soltou ele e já foi indo na direção das meninas gritando: "Eu devo estar com cara de palhaça, né?" Chegou na frente das duas meninas e aí, deixando todo mundo de boca aberta, a mosqueteira 3 falou assim: "Ô Giovana, a gente sabe como é que você é. Você só faz um barraco e não dá em nada." Aí a mosqueteira 2 falou assim: "E é isso aí, querida. Gritar, todo mundo grita. Mas desculpa aí pela brincadeira. A gente não vai fazer mais." Vocês tinham que ver a cara da Giovana ouvindo aquelas duas meninas falando aquilo pra ela. E quando tava faltando um segundo pra ela voar em cima das duas meninas, o povo em volta, ninguém era louco de entrar na frente. E os inspetores estavam muito longe, não ia dar tempo. Mas aí, a Raíssa Pimentel, uma amiga minha e melhor amiga da Giovana Furacão, entrou na frente dela e falou assim: "Tudo que eu mais quero é ver você botando essas garotas no lugar delas. Mas aqui dentro da escola, não dá. Os inspetores e a diretora vão ver, vão chamar o conselho tutelar e vai dar o maior problemão." Aí a Giovana boladona foi e falou assim pras meninas: "Vocês duas queriam problema comigo, né? Vocês conseguiram agora! Hoje, quando a gente sair da escola, eu vou estar esperando vocês lá no campinho, pra gente resolver igual gente grande. E sem barraco. Já é?" E todo mundo ouviu, tá? Rapidinho a fofoca de que ia ter briga se espalhou pela escola inteira. E o campinho, gente, era um campo de futebol muito antigo que estava abandonado, que era um pouco afastado da escola e das casas. Resumo do que aconteceu depois. Depois da aula nesse dia, as meninas foram lá pro campinho pra se resolverem. E a Giovana Furacão deu uma coça nas duas. E ao mesmo tempo, tá? Sem frescura. E com ela não tinha esse negócio de ficar assim, ó. Não, tá? Com ela era de verdade. Foi só assim, ó. E de sobra, a aniversariante mosqueteira número 1 quis entrar pra ajudar as amiguinhas. E a Raíssa Pimentel, ó, deu um jeito rapidinho também. E, gente, por mais que eu tenha gostado muito de ver aquilo e tenha sido incrível, brigar não é legal, tá bom? Não é o certo a se fazer. Então, um conselho: por gentileza, evitem o máximo que puderem, tá bom? No final de tudo, aparentemente estava tudo resolvido, né? As meninas viraram piada, a Giovana resolveu os problemas dela e finalizamos o primeiro ano do ensino médio tranquilamente. Só que não, porque tinha 1 mês e meio de aula ainda. E muita coisa ainda ia acontecer.